Riram do homem na fila do supermercado no exato momento em que ele tirou um punhado de moedas do bolso. O som metálico ecoou pelo corredor como uma confissão de fracasso. Algumas pessoas viraram o rosto. Outras trocaram olhares de pena mal disfarçada. E havia aqueles que simplesmente riram, baixinho, é verdade, mas alto o suficiente para que ele ouvisse. Marcos segurava a mão de 2 filhos pequenos, um de cada lado. A menina, Sofia, tinha apenas 5 anos e observava tudo com aqueles olhos grandes e assustados que pareciam entender mais do que deveria. O garoto, Lucas, 7 anos, apertava a mão do pai com uma força que doía, não de dor física, mas daquela que aperta o coração quando percebemos que alguém que amamos está sofrendo. O carrinho de compras continha o básico: arroz, feijão, macarrão, 2 caixas de leite, pão, ovos. Nada de guloseimas, nada de supérfluos. Nem mesmo achocolatado que Lucas pedira 3 corredores atrás e que Marcos fingira não ouvir, desviando rapidamente para a seção de grãos. A fila era longa. Uma senhora de cabelos brancos na frente bufou quando Marcos começou a contar as moedas sobre o balcão. A caixa, uma jovem de no máximo 20 anos, mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos diziam tudo. Tinha visto aquela cena antes, conhecia aquela vergonha. R$ 67,85, ela disse, quase em tom de pedido de desculpas. Marcos continuou contando. Uma moeda de 50 centavos, 2 de 25, 5 de 10, 10 de 5. O tinir do metal contra o balcão de vidro soava como uma sirene anunciando pobreza. Cada moeda era uma pequena humilhação pública, um lembrete visual de que aquele homem não tinha uma carteira com notas dobradas, não tinha um cartão de crédito reluzente, não tinha a dignidade invisível que o dinheiro de papel proporcionava. "Pai, todo mundo tá olhando", sussurrou Lucas, tão baixinho que quase se perdeu no ar. "Tá tudo bem, filho, só mais um pouco." Mas não estava tudo bem. Sofia começou a chorar, não alto, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela não entendia completamente o que acontecia, mas sentia a atmosfera pesada, o desconforto coletivo, a crueldade silenciosa dos olhares ao redor. E você? Teria ajudado esse pai ou teria virado o rosto como a maioria? Teria oferecido alguns reais para completar ou ficaria ali, julgando em silêncio? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquele supermercado estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Ninguém sabia da história daquele homem. Ninguém conhecia o peso que ele carregava nos ombros, um peso muito maior do que algumas moedas no bolso poderiam representar. "Faltam ainda R$ 4,15, senhor", disse a caixa, tentando ser gentil. Marcos enfiou a mão no outro bolso. Nada. Olhou para o carrinho. Teria que devolver algo. O olhar dele percorreu os itens. Qual seria? O leite? Os ovos? O pão? Como escolher entre alimentos básicos para 2 crianças que dependiam exclusivamente dele? "Pode tirar o leite", ele disse, e a voz saiu mais fraca do que pretendia. A caixa pegou as 2 caixas de leite e colocou de lado. O valor caiu para R$ 53,20. Marcos continuou contando. Ainda faltavam alguns centavos. 10 centavos. Miseráveis 10 centavos que separavam aquele homem de alimentar seus filhos. "Posso tirar os ovos também?" "Pai, não", disse Lucas, mas Marcos não olhou para ele. Não podia. Se olhasse, se visse os olhos do filho, talvez desmoronasse ali mesmo, no meio daquela fila interminável, sob o peso daqueles olhares julgadores. A história de Marcos não tinha começado ali. Tinha começado 1 ano e meio antes, numa noite fria de inverno, quando Juliana, sua esposa, voltava do trabalho. Ela era enfermeira. Trabalhava no turno da noite porque pagava um pouco mais, e aquele pouco mais fazia diferença no orçamento da família. O caminhão veio sem aviso. O motorista dormiu ao volante. Juliana não teve chance. Marcos recebeu a notícia às 3 da manhã. As crianças dormiam. Ele se sentou na cozinha, no escuro, e simplesmente ficou ali. Não chorou, não gritou, apenas ficou sentado, vendo as horas passando, sabendo que quando o sol nascesse, teria que acordar 2 crianças e contar que a mãe nunca mais voltaria. Os primeiros meses foram um borrão. Parentes ajudaram. A sogra ficou com as crianças enquanto Marcos tentava manter o emprego. Mas a dor era grande demais. Ele começou a faltar, chegava atrasado, não conseguia se concentrar. O chefe foi compreensivo no começo, depois, menos. 3 meses após o acidente, Marcos foi demitido. Tentou vender lanches, tentou fazer entregas de aplicativo, tentou bicos de pedreiro, apesar de não entender nada de construção. Aceitava qualquer coisa.
Mas a conta bancária só diminuía, os aluguéis atrasavam, as contas de luz chegavam com ameaças de corte. A sogra adoeceu, não podia mais ajudar com as crianças. Marcos ficou sozinho, completamente sozinho. 2 filhos pequenos, uma cidade grande e indiferente, e um buraco na alma que nada parecia capaz de preencher. Ele vendia o que podia. A televisão foi primeiro, depois o sofá bom da sala, depois as joias de casamento de Juliana, e aquilo quase o matou, mas as crianças precisavam comer. Depois o celular dele, ficou com um aparelho antigo que mal funcionava. Depois o carro velho que já estava morrendo mesmo. Até que chegaram as moedas. Moedas juntadas centavo por centavo. Moedas encontradas no fundo de gavetas. Moedas que pessoas jogavam em latas de esmola quando ele, com toda a vergonha do mundo, ficava parado em frente ao supermercado, olhando para o chão, incapaz de erguer os olhos enquanto estendia a mão. E agora estava ali, com as moedas sobre o balcão. Com os filhos agarrados às suas pernas, com uma fila inteira de pessoas assistindo aquela humilhação como se fosse um espetáculo. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, conta a sua história nos comentários, porque cada um de nós está a algumas escolhas erradas ou alguns azares cruéis de estar naquele mesmo lugar. Se histórias de pais que nunca desistem, mesmo quando o mundo parece desmoronar, te emocionam, inscreva-se agora. Novas histórias poderosas toda semana. Porque o que aconteceu a seguir mudou não apenas a vida de Marcos, mas de todos que estavam naquele supermercado. Eu pago. A voz veio de trás. Todos viraram. Era um homem de uns 40 e tantos anos, terno simples mais limpo, gravata levemente afrouxada. Segurava uma cesta de compras com alguns itens. Não precisa, disse Marcos, sem olhar para trás. A vergonha já era grande demais. Aceitar caridade de um estranho seria a gota final. Eu sei que não precisa. Mas eu quero. O homem se aproximou, colocou a mão no ombro de Marcos, um toque firme, respeitoso. Não era pena, era algo diferente. Era reconhecimento. E quero pagar a conta deles também, disse ele, apontando para uma mulher idosa com uma sacola pequena e para um casal jovem com um bebê no colo, ambos na mesma fila. O supermercado ficou em silêncio. A caixa parou de digitar. As pessoas pararam de cochichar. Até as crianças pararam de chorar. Por quê? Perguntou Marcos, finalmente olhando para o homem. Porque eu já estive onde você está. Já contei moedas em público. Já senti as pessoas olharem. Já tive que escolher entre leite e ovos. Já desejei que a terra me engolisse. A voz do homem estava firme, mas os olhos brilhavam. Não de lágrimas de tristeza, de algo mais profundo. De memória, de compreensão. Minha esposa morreu há 5 anos, câncer. Deixou dívidas hospitalares que me quebraram. Fiquei com 2 filhas. Perdi o emprego, perdi a casa. Dormi no carro com elas durante 4 meses. As pessoas na fila começaram a se aproximar, formando um pequeno círculo. Ninguém tinha pressa agora. Ninguém bufava, ninguém ria. Mas alguém me ajudou, continuou o homem. Um completo estranho pagou minhas compras um dia. Disse que tinha estado ali. Disse que a única maneira de retribuir era ajudando outra pessoa quando eu pudesse. Ele tirou a carteira do bolso, retirou algumas notas, entregou para a caixa. Cobre as compras dele e deles, e se sobrar, dê de volta para ele. A caixa pegou o dinheiro com as mãos tremendo levemente. Passou as compras de Marcos e colocou o leite de volta, e os ovos, e adicionou o achocolatado que Lucas tinha pedido. E colocou algumas barras de chocolate e frutas. Não é caridade, disse o homem, olhando diretamente para Marcos. É humanidade. É lembrar que todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda, e que não há vergonha nenhuma nisso. Marcos sentiu as lágrimas finalmente virem. Não eram lágrimas de vergonha, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de reconhecimento de que ainda existia bondade no mundo. Como posso te agradecer? Fazendo o mesmo por outra pessoa quando você puder. Não importa quando, não importa quanto tempo demore, mas quando você estiver bem novamente, e você vai ficar, faça isso por alguém. O homem pagou as contas dos outros da fila também. A senhora idosa chorou. O casal jovem agradeceu 5 vezes. E então ele simplesmente saiu, carregando sua pequena cesta de compras, sem esperar agradecimentos extras, sem querer reconhecimento. Mas algo mudou no ar do supermercado. Como se uma cortina invisível tivesse sido rasgada. Como se as pessoas, por um breve momento, lembrassem do que significa ser humano.
Uma mulher na fila se aproximou de Marcos. Eu tenho roupas de criança que meus filhos não usam mais. Se você quiser, posso separar. Um senhor de boné ofereceu ajuda para procurar emprego. Tenho uma oficina mecânica. Preciso de alguém para ajudar com limpeza e organização. Não é muito, mas é um começo. A própria caixa, a jovem de 20 anos, anotou o número de telefone num papel. Minha mãe trabalha numa creche. Sei que eles estão aceitando crianças pelo programa social da prefeitura. Posso passar seu contato. Marcos estava atordoado. Em 15 minutos, tinha passado da humilhação mais profunda para ser cercado de ajuda. Não era piedade, era algo muito maior. Era o reconhecimento de que todos nós somos frágeis, todos nós estamos a um passo do abismo, e que estender a mão não é fraqueza, é a única coisa que nos mantém humanos. E você, lutaria até o fim como ele ou desistiria no meio do caminho? Já ajudou alguém em uma situação parecida ou já foi ajudado quando mais precisava? Escreve aí nos comentários. Quando Marcos saiu do supermercado segurando as mãos dos filhos e carregando sacolas cheias, mais cheias do que tinha entrado, o céu estava estrelado. Sofia olhou para cima. Pai, a mamãe tá vendo a gente? Marcos ajoelhou na calçada, abraçando os 2 filhos com força. Tá sim, meu amor. Ela sempre tá. Ela mandou aquele homem ajudar? Marcos sorriu. A primeira vez que sorriu de verdade em meses. Talvez ela só lembrou o mundo de que ainda existe gente boa. Lucas abraçou o pai com toda a força. A gente vai ficar bem, né, pai? A gente vai sim, filho. Vai dar trabalho, vai ser difícil, mas a gente vai ficar bem. E pela primeira vez desde o acidente, Marcos acreditou nas próprias palavras. 3 anos depois, Marcos estava na fila do mesmo supermercado. Mas agora usava o uniforme da oficina mecânica. Tinha sido promovido a assistente técnico. Ganhava razoavelmente. Não era rico, mas pagava as contas. As crianças estavam na escola. Sofia tinha 8 anos, Lucas, 10. Moravam num apartamento pequeno, mas limpo. Tinham comida na geladeira. Tinham roupas nos armários. Tinham esperança no coração. E então, Marcos viu. Um homem jovem, não mais que 25 anos, com um bebê no colo e uma sacola de fraldas na mão, tentando pagar as compras, contando moedas. As pessoas olhando. O mesmo olhar, a mesma crueldade silenciosa. Marcos não pensou 2 vezes, aproximou-se, colocou a mão no ombro do rapaz. Eu pago. O jovem olhou para ele, surpreso, confuso, envergonhado. Por quê? Porque alguém fez isso por mim uma vez, e porque a única maneira de retribuir é fazendo o mesmo. Marcos pagou a conta do rapaz, pagou a conta de uma senhora idosa atrás dele, pagou a conta de um outro homem que também parecia estar contando cada centavo. E quando saiu do supermercado, sentiu Juliana ao seu lado. Não fisicamente, ela nunca mais estaria fisicamente ali, mas sentiu a presença dela, o amor dela, a aprovação dela. Porque no final das contas, não levamos nada deste mundo, exceto o amor que compartilhamos e a bondade que espalhamos e as vidas que tocamos. Naquele dia, no supermercado, não houve um milagre. Não houve intervenção divina, não houve magia, houve apenas humanidade. E às vezes, isso é mais do que suficiente. Se essa história te tocou, inscreva-se agora para ouvir mais relatos reais de coragem, superação e bondade todas as semanas. E clique no vídeo da tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão intensa que você nunca vai esquecer. Porque cada um de nós tem o poder de mudar uma vida. Cada um de nós pode ser aquele estranho que aparece no momento certo. Cada um de nós pode escolher ser bondade no mundo que às vezes parece ter esquecido o que isso significa. E talvez, só talvez, essa seja a única coisa que realmente importa. Não quanto dinheiro temos no bolso, não que roupa vestimos, não que carro dirigimos, mas se, quando alguém precisou, estendemos a mão ou viramos o rosto. A escolha sempre foi nossa e sempre será.